Parte 3. Na verdade, Winston não estava habituado a escrever à mão, exceto no caso de um ou outro bilhete muito curto. O hábito era ditar tudo ao ditógrafo, o que, evidentemente, não se aplica às circunstâncias presentes. Mergulhou a caneta na tinta e vacilou por um segundo. Suas entranhas foram percorridas por um estremecimento. Marcar o papel era o ato decisivo. Em letras miúdas, desajeitadas, escreveu: 4 de abril de 1984. Recostou-se na cadeira. Estava possuído por uma sensação de absoluto desamparo. Para começar, não sabia com certeza se estava mesmo em 1984. Devia ser por aí, visto que estava seguro de ter 39 anos e acreditava ter nascido em 1944 ou 1945. Mas nos tempos que corriam era impossível precisar uma data sem uma margem de erro de 1 ou 2 anos. Para quem, ocorreu-lhe perguntar de repente, estava escrevendo aquele diário? Para o futuro, para os não nascidos. Sua mente deu voltas por um momento em torno da data duvidosa na página. Depois, com um solavanco, colidiu com um termo em nova fala: duplo pensamento. Pela primeira vez, deu-se conta da dimensão do seu projeto. Como fazer para comunicar-se com o futuro? Era algo impossível por natureza. Ou bem o futuro seria semelhante ao presente e não daria ouvidos ao que lhe queria lhe dizer, ou bem seria diferente e sua iniciativa não faria sentido. Bom, pessoal, aqui é o seguinte: se vocês prestarem atenção no que está acontecendo nos dias de hoje, é mais ou menos assim. Você tem o grupo de pessoas mais ou menos despertas, cada um num nível mais, outras num nível menor, que ficam tentando advertir o que está acontecendo. E boa parte das pessoas não tem o discernimento ou não tem a condição de entender o que está acontecendo. Elas não compreendem a gravidade da situação. Isso vocês podem aplicar atualmente no Brasil. Como o Brasil hoje está à beira de um problema muito sério e as pessoas sequer fazem ideia. A maioria das pessoas nem sequer compreendem o que está acontecendo. Elas não conseguem vislumbrar a gravidade da situação. E isso é em todos os problemas. Infelizmente, a doutrinação e o emburrecimento coletivo, somado à desinformação, criou pessoas estúpidas que se acham inteligentes e que, na verdade, não são de forma alguma. Elas podem ter títulos, mas hoje em dia, de que vale esses títulos? É só você analisar a bagagem e até mesmo a forma com que a pessoa fala, ou o conteúdo que a pessoa tem, você vai descobrir que há um abismo entre as pessoas que enxergam, as pessoas que possuem bagagem e as pessoas que não possuem nada. Por exemplo, as pessoas que acham tudo normal. Essas pessoas são perigosíssimas para elas mesmas. Mas elas ainda não entendem isso. Só vão entender lá na frente. Continuando a leitura. Ficou sentado por algum tempo contemplando estupidamente o papel. A teletela passara a transmitir uma música militar estridente. Estranho. Parecia não apenas ter perdido a capacidade de se expressar, como inclusive ter esquecido o que originalmente pretendia dizer. Durante semanas se preparara para aquele momento e jamais lhe passara pela cabeça que pudesse ter necessidade de alguma outra coisa que não coragem. Escrever, em si, seria fácil.
Bastava transferir para o papel o monólogo infinito e incansável que ocupava o interior de sua cabeça havia anos. Literalmente. Naquele momento, porém, mesmo o monólogo estancara. Para arrematar, sua úlcera varicosa começara a comichar. Uma coisa torturante. Não ousava coçar-se, porque sempre que fazia isso a úlcera inflamava. Os segundos se sucediam. Só estava consciente da página vazia diante dele, do comichão na pele acima do tornozelo, do clangor da música e de uma leve tontura provocada pelo gin. De repente começou a escrever de puro pânico, percebendo apenas de modo impreciso o que ia anotando. Sua letra miúda, infantil, se espalhava pela página em linhas incertas, abandonando primeiro as maiúsculas e depois até mesmo os pontos finais. Aqui, através do texto, ele começa a escrever tudo bem, mas desse ponto em diante, já começa a mostrar os problemas de gramática, a questão de maiúsculo, que some e tal, etc. Eu vou tentar ler com pontuação, mas provavelmente não vai ser possível não, porque no livro está errado de propósito. 4 de abril de 1984. Ontem à noite, cineminha. Só filme de guerra. Um muito bom do bombardeio de um navio cheio de refugiados em algum lugar do Mediterrâneo. Público achando muita graça nos tiros dados num cordão que tentava mudar para longe perseguido por um helicóptero. Primeiro ele aparecia chafurdando na água como um golfinho. Depois já estava todo esburacado e o mar em volta ficou rosa e ele afundou tão depressa que parecia que a água tinha entrado pelos buracos. Público urrando de tanto rir quando ele afundou. Depois aparecia um bote salva-vidas cheio de crianças com um helicóptero pairando logo acima. Tinha uma mulher de meia idade, talvez uma judia, sentada na proa com um garoto de uns 3 anos no colo. Garoto chorando de medo e escondendo a cabeça entre os seios dela como se tentasse se enterrar nela, e a mulher envolvendo o garoto com os braços e tentando acalmá-lo, só que ela mesma estava morta de medo. E o tempo todo cobriu o garoto o máximo possível, como se achasse que seus braços iam conseguir protegê-lo das balas. Aí o helicóptero largou uma bomba de 20 quilos bem no meio deles, clarão terrível, e o bote virou um monte de gravetos. Depois uma tomada sensacional de um braço de criança subindo pelo ar de um helicóptero com uma câmera no nariz deve ter acompanhado o braço subindo, e muita gente aplaudiu nos assentos do partido. Mas uma mulher, sentada no meio dos proletas, de repente começou a criar caso e a gritar que eles tinham nada que mostrar aquilo, não na frente das crianças. Não deviam, não era direito, não na frente das crianças. Não era até que a polícia botou para fora, acho que não aconteceu nada com ela. Ninguém dá a mínima para o que acontece com os proletas. Falam típica reação de proleta. Eles nunca, e aí, reticência, longa pausa. Como vocês podem notar aqui, nessa parte, é questão de propósito. Eles acabam que escrevem errado e tudo para mostrar a falta de prática de Winston para poder escrever. Winston parou de escrever, em parte porque estava com cãibra. Não sabia o que levara a derramar aquela torrente de idiotices. Mas o estranho era que, enquanto ele fazia aquilo, uma lembrança completamente diferente se definira em sua mente, a tal ponto que quase decidira registrá-la. Fora por causa desse outro incidente, percebia agora que tomara a decisão repentina de ir para casa e começar o diário.
acontecera naquela manhã no ministério, se é que podia-se dizer que algo assim tão nebuloso pudesse ser chamado de acontecimento. Eram quase 11 da manhã, e no departamento de documentação, onde Winston trabalhava, já arrastavam as cadeiras para fora das estações de trabalho, para reuni-las no centro do salão, na frente da grande teletela, nos preparativos para os 2 minutos de ódio. Winston estava a ponto de se instalar em uma das fileiras centrais, quando de repente 2 pessoas a quem conhecia de vista, mas que nunca trocaram uma só palavra, entraram no aposento. Uma delas era uma garota com quem muitas vezes cruzava nos corredores. Não sabia seu nome, porém sabia que trabalhava no departamento de ficção. Supunha que já a vira algumas vezes com as mãos sujas de óleo e munida de uma chave inglesa, que tivesse uma função de caráter mecânico em alguma das máquinas romanceadoras. Para você ver, máquinas romanceadoras. Isso aqui lá na frente nós vamos comentar a respeito. Era uma garota de ar provocador, de uns 27 anos, abundante cabelo preto, rosto sardento e movimentos bruscos, atléticos. Trazia uma faixa estreita e escarlate, símbolo da Liga Juvenil Antissexo, enrolada na cintura por cima do macacão, de modo a evidenciar sutilmente as formas harmoniosas de seus quadris. Winston sentira aversão por ela desde o primeiríssimo momento em que a vira. Sabia a razão. Era por causa da atmosfera de quadras de hóquei, banhos frios, caminhadas comunitárias e mente impoluta que, por alguma questão, por alguma razão, a impregnava. Sentia aversão por quase todas as mulheres, sobretudo as jovens e bonitas. Aqui é preciso lembrar que Winston não é homossexual. Apesar desses trechos trazerem esses detalhes, essas descrições, não há qualquer menção com relação a isso, e muito pelo contrário. Isso aqui na verdade, é uma forma de descrever. É que hoje as pessoas enxergam maldade em tudo e já distorcem tudo. Então, as pessoas não... Na época, esse tipo de literatura, muito comum. Então, as pessoas não entendem, às vezes, esse tipo de descrever as coisas. Quando ele descreve outro personagem aqui, também as pessoas têm essa visão errada. Mas, logo à frente na história, se vê que não existe qualquer dúvida com relação a isso. Os adeptos mais fanáticos do partido, os devoradores de slogan, os espiões amadores e os farejadores de inortodoxia eram sempre mulheres, sobretudo as jovens. Mas aquela garota em especial lhe dava a impressão de ser mais perigosa do que a maioria. Numa ocasião em que os dois haviam se cruzado no corredor, ela lhe dirigira um rápido olhar enviesado que parecera perfurar seu corpo e por um instante o deixara tomado do mais profundo horror. Passara-lhe pela cabeça, inclusive, que ela devia ser um agente da polícia das ideias. Prestem bem atenção nisso aqui. Polícia das ideias. Isso é muito sério e já está acontecendo de forma sutil nos dias de hoje. As suas ideias serem policiadas, o Estado, as Big Techs, se interessarem pelo que você pensa e, através do politicamente correto, te silenciarem. Isso, na verdade, era muito improvável. Mesmo assim, ele continuava a sentir um desconforto esquisito, uma mistura de medo e hostilidade, sempre que ela estava por perto.